A pergunta pressupõe, penso eu, que é mais o lugar da literatura, mas eu interessa mais pensar no lugar do livro-objeto. Isto porque vivemos num mundo cada vez mais desmaterializado, mas curiosamente o livro, o objeto, continua, ou seja, ainda não sussurrou em relação aos outros meios, por exemplo, ao e-book, que se veio a revelar um falhanço. E agrada-me pensar que é porque há um carinho em relação ao objeto livro, que a leitura é também um prazer tátil e olfativo, não é? Porque os livros têm cheiro, podemos pegar neles e agrada-me pensar nisso. Estes tempos também vieram, curiosamente, dar outra importância à palavra escrita. Não necessariamente texto como nós o costumamos pensar, literário, mas texto de qualquer maneira. A nossa linguagem, atualmente, por causa das redes sociais e por causa das aplicações que todos temos no telemóvel, é muito mais escrita do que verbal. E isso é também muito interessante, perceber este retomar da palavra escrita, que aliás eu creio como nunca aconteceu. Nunca na história aconteceu a importância da palavra escrita. Portanto, o lugar hoje do livro-objeto e da literatura é um lugar de mutação, é um lugar de mudança e que não creio que haja ninguém que consiga perceber para onde vamos. Eu tenho lugares, eu escrevo com tudo aquilo que tenho, não é? E que sou, e portanto tenho lugares, evidentemente, tenho a minha geografia afetiva, que tem muito a ver com os sítios onde eu vivi, ou que eu visitei, e isso é predominante, por exemplo, Luanda, ou África, em sentido mais geral, e é predominante, por exemplo, Cascais, onde estamos aqui a gravar, ou onde cresci, a Lisboa, onde vivi, e eventualmente sítios que visitei. De qualquer maneira, eu penso que não há um lugar geográfico no meu trabalho, mas também não há uma ausência de lugar, porque eu penso que o lugar do meu trabalho é a memória. E eu, portanto, o que acontece é que para mim o tempo, não é? Porque normalmente a memória está associada a tempo. E acontece que para mim o tempo é unidimensional, é unidimensional, ou seja, eu trato o tempo como trato o espaço, movo-me nele de um lado para o outro e por isso não estou fixada num sítio, ando de um lado para o outro, mas é sempre o lugar da memória o meu trabalho. Evidentemente que todos os autores, como universos que são, trazem lugares e é simples mergulhar nesses lugares através deles. Talvez pelo tempo que li, um lugar que me marcou profundamente, e um autor, foi a Marguerite Duras e a Indochina. Talvez porque tínhamos o mesmo passado, não é? Porque tínhamos crescido num sítio que já não existe. E eu confesso que tinha algum medo de crescer como ela, no sentido de ficar presa. Eu penso que isso não me aconteceu. Eu acho que a Marguerite Duras ficou presa na Indochina e naquele passado, e todo o seu presente era uma espécie de ampliar, como se fosse uma lente, não é? O passado. E eu tive, quando li, era miúda, e tive medo que isso me acontecesse. Talvez por isso tenha demorado tanto a escrever sobre Angola. O outro autor que me marcou muito, e também por razões afetivas, foi o J.M. Coetzee, porque ele cresceu na África do Sul e trabalha muito sobre a África, e antes de eu perceber que o Império Português esteve profundamente errado, não é? Antes de eu ter idade para racionalizar sobre isso, de alguma maneira a África do que ele me falava era uma África
muito parecida com a que eu achava, isto é, um lugar de uma grande injustiça. Portanto, é um lugar paradisíaco em termos paisagísticos e climáticos, mas é também um lugar de uma grande injustiça por causa digamos, de todas as situações de poder e de império e de domínio que lá houve. E, portanto, sim, foram esses dois autores e esses dois lugares.